Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, analisando a vitória no sufoco do Santos sobre a Universidade Católica do Equador na noite desta quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944 13 99782 7308. Com esse trabalho também no Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Com esse trabalho também nas redes sociais. Está chegando agora aqui no canal 10, por gentileza se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like que também é importante para o nosso trabalho e se você quiser torne-se membro do canal. Meus caros, antes de mais nada, dizer o seguinte, que pelo menos nós vamos passar este 14 de abril, aniversário de 110 anos do Santos, pelo menos sem ter que lamentar uma derrota no jogo mais recente da data do aniversário do Santos, né? Porque era só o que faltava, o Santos perder na Vila, na Copa Sul-Americana, para o distinto Universidade Católica do Equador. O tradicional é o do Chile, do Equador. Hoje a gente ficou conhecendo um pouco melhor. E o Santos fez uma força danada para conseguir estragar a data de aniversário do clube, né? Porque o primeiro tempo foi uma coisa medonha, bizonha, bizarra, por culpa do treinador, né? O senhor Fabiano Bustos, até outro dia alguém me falou assim, poxa, você era muito mais tolerante com o Carille. Cara, não sei se eu era tão mais tolerante com o Carille assim. Eu lembro da live pós-jogo que eu fiz do Santos e América Mineiro, que eu tava pedindo a cabeça do Carille, né? Mas enfim, o Bustos foi muito mal na escalação da equipe, né? No momentos antes da partida, a gente discutia lá no canal, no nosso grupo do WhatsApp dos membros do canal, que quando saiu a escalação com o Maranhão e o Rodrigo Fernandes, de novo, né? Essa dupla de volantes. E aí, uma montagem de time esquisita. Lucas Braga, Júlio, um que chegou como ponta, mas que não tem cara de ponta, que tem cara de meia, e um ponta, e o Ricardo Goulart e o Angulo, né? E o time ficou de novo com um problema grave. Aliás, foram vários. Primeiro, o Lucas Braga foi para o lado direito. O Angulo ficou de centroavante e o Ricardo Goulart e o Júlio ficaram ali, flutuando, sem muita posição definida, né? E o Lucas Pires descendo pela esquerda ali, mais, né? O Madison pela direita. Então o time ficou todo torto, todo desorganizado, né? Até começou melhor, mas eu percebia que a defesa estava titubeando até para sair jogando, e o João Paulo ficou bravo algumas vezes, né? Com uma troca de passes assim insegura na frente da área. Mas o Santos achou um gol num cruzamento ali do Madison, né? Se eu não estiver equivocado, porque eu vi, sabe como é que é jogo da Sul-Americana, a gente vê ali com o olho no peixe, outro no gato. Que o Júlio subiu de cabeça com aquela altura toda para fazer 1-0. E o time equatoriano mostrava fragilidades, né? Se o Santos fosse um time melhorzinho, tinha vencido com muita tranquilidade. Eu até achava que dava para ter goleado antes. Fico até pensando, se não é o Santos, se é uma outra equipe do futebol brasileiro um pouco mais organizada, eu tinha goleado, né? Universidade Católica do Equador. É que o Santos é um time que hoje sofre de uma série de questões, né? Por uma série de questões. Então, essa desorganização veio à tona porque os caras tomaram um gol e falaram, bom, não podemos mais ficar defendendo, né? Foram para o ataque, conseguiram empatar num lance em que a cabeça de área do Santos não marcou ninguém, porque os caras fizeram uma tabela entre os zagueiros, né? O Bauerman e o Maicon. E a entrada da área do Santos, que, repito, com dois volantes de marcação, o Maranhão ficou parado e o cara entrou. E aí depois eles fizeram um segundo gol também, em que a entrada da área estava desprotegida mais uma vez, e eles viraram o jogo, fizeram 2-1. No segundo tempo, é óbvio que com o Maranhão, que já tinha um cartão amarelo, o técnico pegou e colocou o Zanocelo para dar uma saída de jogo ali,
uma capacidade para o time criar um pouco mais no meio, mas ainda assim não foi ali o suficiente. E as dificuldades continuaram, tanto é que ele fez outras mudanças, né? Ele colocou o Ângelo, colocou o Léo Batistão, depois mais para frente colocou o Pirani, colocou o Lucas Barbosa, foi fazendo as mudanças necessárias na equipe. O Lucas Braga saiu, o Júlio depois mais à frente saiu, o Maranhão já tinha saído, o Rodrigo Fernandes saiu e o Goulart saiu para entrar o Batistão. E com esse time o Santos conseguiu a virada, né? Conseguiu a virada, primeiro num lance em que foi pênalti, mas antes já tinha sido também, o árbitro não viu, não tem VAR, tinha sido mão na bola dentro da área, ele não deu. Aí no lance seguinte ele achou uma puxada de camisa lá e deu, e o Batistão mostrou muita personalidade e bateu esse pênalti. O jogo estava caminhando para o final ali, né? E o empate fez pelo menos jus, porque mesmo desorganizadamente o Santos teve mais volume de jogo no segundo tempo, tanto é que a estatística terminou empatada em vários aspectos. Vou colocar aqui, estatísticas. Foram 13 chutes a gol dos dois times. E isso é preocupante. O adversário vem na Vila Belmiro e chuta no gol tantas vezes quanto o Santos chutou. E 4 certas. A diferença é que no final o Santos teve 53% de posse de bola contra 47% do time adversário, que no primeiro tempo até chegou em alguns momentos a ter mais posse de bola. O Santos fez mais faltas, 17 contra 14, teve mais escanteios, 4 contra 2, enfim. E aí veio o gol do Angulo, né? Uma bola que o Lucas Pires, meu Deus do céu, como jogou, foi melhor em campo, botou a bola na cabeça do Angulo lá dentro da área e completou aí os dois equatorianos marcando, né? O Júlio e o Angulo de cabeça, e o Batistão fazendo pela primeira vez um gol na Vila Belmiro, enfim. Foi uma redenção para esses jogadores, os estreantes, e o Batistão que estava aí há muito tempo esperando uma nova oportunidade, machucou de novo e tal. E deu uma aliviada no clima para o aniversário do clube, deu uma aliviada no clima para o jogo contra o Curitiba, que eu acho que vai ser muito mais difícil, mas deixou algumas certezas no ar. Aliás, deixou algumas certezas bem claras. O técnico Fabian Bustos, ele precisa facilitar a vida dele. Ele precisa começar a simplificar algumas coisas. O Júlio é legal na meia? Beleza, vamos de Júlio na meia. Lucas Barbosa tem que ter lugar nesse time? No meu tem, do lado direito. Lucas Braga vai jogar do lado esquerdo? Ou dá para botar o Ângelo do lado esquerdo? O Ângelo voltou. Não sei, pode ser, né? E aí ele vai ficar com uma sinuca de bico. Aliás, outra coisa, os dois volantes não dá para ser Maranhão e Rodrigo Fernandes. Já foi falado isso várias vezes, tem que ser o Zanocelo e o Rodrigo Fernandes. E aí ele vai ter um problema, porque ele tem 3 jogadores para uma posição. O fato é esse, né? Ele precisa escolher entre o Marcos Leonardo, o Ricardo Goulart e o Angulo para jogar de centroavante nesse time. Você não vai botar o Angulo aberto, a não ser que ele volte àquele sistema em que ele tem 2 caras enfiados na área, e aí ele tem que reformatar o time, tem que montar o time com uma outra cara, o meio de campo, com o Júlio, enfim, com o terceiro volante. Não sei como é que ele vai fazer, mas ele precisa buscar um equilíbrio nessa equipe, com jogadores que se completem por característica e não jogadores que se anulem. Era como Camacho e Zanocelo, agora a bola da vez é Fernandes e Maranhão. Então eu coloco na responsabilidade, na conta do treinador, uma escalação péssima e um primeiro tempo horroroso, que deu a sensação de que o Santos não conseguiria resolver. Aliás, eu achei até que se tivesse perdido, o Bustos não ia comer ovo de Páscoa domingo aqui em Santos, não. Dificilmente, né? Porque a derrota seria toda na conta dele. Como a virada também foi, porque os jogadores que ele colocou conseguiram ajudar o time a crescer de produtividade e construir o resultado. Mas vamos lembrar o seguinte, foi o segundo jogo dele na Vila, o segundo jogo que ele vence por 3-2.
O ataque faz, mas a defesa toma. Com circunstâncias complexas, no jogo contra o Água Santa ele botou o time todo atrás para defender o segundo tempo, e neste jogo, apesar de ter saído na frente, ele não conseguiu controlar o jogo e o time mostrou novamente problemas defensivos, mesmo tendo um novo zagueiro experiente como o Maicon, mesmo tendo 2 volantes de marcação, e o time não funcionou. Será que vai funcionar contra o Curitiba? Isso é outra história. Mas a lição que fica do jogo desta quarta-feira é que o treinador do Santos ele precisa muito rapidamente encontrar um jeito do time jogar. Mesmo com essa ideia de que vou adaptar de acordo com o adversário. Isso aí eu posso até entender quando joga fora de casa. E vocês lembram do vídeo pré-jogo, né? Que eu dizia, olha, vamos ver quem sabe a verdadeira cara do time de futebol que pensa o Bustos. Hoje eu já não sei se ele mesmo sabe qual é a cara do time que ele quer montar. Tenho dúvida. Se ele tem confiança e consciência do time ideal. Ele se vê, por exemplo, obrigado a escalar o Ricardo Goulart, porque é a contratação mais cara, o maior salário, o jogador mais badalado. Se não estiver funcionando, eu defendo o Ricardo Goulart, se não estiver funcionando, é banco. Aí no jogo fora, quando não tiver o Marcos Leonardo ainda suspenso, tem mais um jogo para ele cumprir, aí se quiser botar o Ricardo Goulart de centroavante titular, põe. Ou então usa no segundo tempo, né? Com uma outra formatação. Ninguém pode ter cadeira cativa no time não, eu defendo alguns jogadores, mas eu não morro abraçado com eles não, né? Se ele achar que precisa de um sistema diferente e que para esse sistema funcionar tenha que tirar o Ricardo Goulart, que seja. Porque condição de ajudar ele tem, ele já mostrou isso. Ou você constrói um time em torno dele, né? Ou você constrói um time em torno dele. Então essa é a missão do Bustos para os próximos jogos. Então foi assim, uma partida no geral em que o torcedor ficou chateado, ficou aborrecido com a produção da equipe, mas ficou aliviado com o resultado do jogo, e era importante também no aspecto, repito, psicológico, para o aniversário do clube, para a sequência da temporada. Em relação à própria competição, o jogo dos outros 2 integrantes do grupo é nesta quinta-feira. A gente tem que torcer aí em sã consciência por um empate ou por uma vitória do La Calera, porque aí ficam 2 times com 4, 2 times com 3, é isso? Não, o La Calera ficaria com 4, o Santos e o Banfield com 3 e o Universidade Católica com 1, né? Aí o Santos tem um confronto direto com o La Calera na terceira rodada, fora de casa, e depois faz 2 jogos em casa e vai enfrentar esse time no Equador que enfrentamos desta vez. Aliás, pelo que mostrou, não vai ser fácil lá não, no Equador, até porque vai ter um pouco de altitude. Isso sempre é um problema, né? E o Bustos vai ter que trabalhar isso muito bem, afinal ele conhece melhor do que ninguém o futebol equatoriano. Então é isso, meus caros. Matematicamente o Santos tem possibilidades, tem chances de seguir na Copa Sul-Americana, mas fica a preocupação para que o treinador encontre logo um time que ele possa dizer que é o ideal, que tenha menos problemas defensivos, né? Que demonstre uma capacidade de combatividade maior, porque é aquilo, o ataque até está funcionando, mas a defesa muda nome, troca nome, entra o volante, sai o volante, põe zagueiro, tira zagueiro, a coisa está num ponto que o torcedor está realmente bastante chateado com o que está acontecendo, mas venceu, ufa, vencer sempre é bom, vencer sempre é importante. Agora precisa arrumar um jeito do time jogar com mais tranquilidade, com mais segurança, né? E até as próprias reações do Bustos me causam certa estranheza. Me parece que ele, quando eu falo do medo de escalar o time, parece que ele não está fazendo por convicção. Olha, eu aposto na defesa. Eu acho que ele está preocupado com o emprego dele mesmo. Acho que o Bustos, ao contrário de técnicos brasileiros que sabem que quando cai, daqui a pouco ele arruma um emprego de novo em outro lugar. O Carille, por exemplo, está indo para o Atlético Paranaense, né? Essa roda, o Wagner Mancini saiu do América, foi para o Grêmio, voltou para o América, entendeu? Agora, o Bustos, será que pensa na vida dele? Porra,
Já pensou voltar para o Equador agora, para um outro time que não o Barcelona? Sabe? Acho que o cara tá tão preocupado em dar certo, em fazer aqui balançou até a câmera, fazer um trabalho que possa ser reconhecido, que ele está se auto-sabotando, ele está com tanto medo de não ter sucesso, que ele está perdendo a coragem de fazer o que deve fazer. Isso é uma análise distante, tá? Uma percepção que eu tenho olhando Bustos à beira do gramado. Porque dá para ele fazer melhor. O time pode não ser maravilhoso, mas já deu para ver que o Júlio pode ajudar, que o Angulo pode ajudar, né? Que o recuperar do Batistão pode ser útil. Ele tem o Ângelo, ele tem o Lucas Barbosa, ele tem o Juan, ele tem gente que pode fazer esse time crescer. Tem o Marcos Leonardo que estava de fora. Não é esse time horroroso que tanta gente fala, não. Não é um supra-sumo de time, mas é um time que pode ser melhor escalado, sem dúvida alguma. Então é isso. Feliz pela vitória, um aniversário que estará passando com 3 pontos na conta, mas com o alerta de que melhorar é preciso. Produtor, tempo? 16. Muito bem, está de bom tamanho, nós vamos ficando por aqui então. Lembrando a todos que sexta não vai ter o Esporte em Destaque por causa do feriado, né? Mas nesta quinta eu volto à noite, porque eu vou fazer a live das 9h30, né? Vamos fazer uma live de aniversário do Santos, né? Comemorar o aniversário do Santos na nossa live. Tony Vasconcelos vai estar comigo. O Tony tem muita história de muita coisa que ele viu desde os anos 70, né? Do final dos anos 70. Então, vamos relembrar algumas histórias aí de torcedor, de cronista e tal, e vamos bater papo com vocês na nossa live das 9h30 da noite aqui no Canal 10, tá certo? Vamos bater papo sobre o aniversário do nosso querido e amado Santos Futebol Clube. Nós que amamos verdadeiramente o Santos, vamos poder falar nesse 14 de abril com um pouco mais de paz no coração sobre a nossa paixão pelo peixe, tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.